A primeira razão que nos faz sentir atraídos para o trading, a liberdade limitada para a expressão criativa, é a mesma razão por que sentimos uma resistência natural à criação de regras e limites que orientem o nosso comportamento. É difícil termos motivações para criar e seguir regras quando passamos a maior parte de nossas vidas fugindo delas. Geralmente é preciso uma boa dose de emoção negativa para derrubar a fonte dessa resistência. Não sugiro que seja necessário apaziguar todas as suas frustrações e desilusões do passado para se transformar num trader de sucesso. Mas não tome como suficiente apenas a construção de uma estrutura mental que compense o efeito negativo dos impulsos negados. Problema: não assumir responsabilidade. O trading é caracterizado por ser uma escolha pessoal livre com um resultado incerto. Você entra, permanece e sai de uma operação quando e como quiser. Mas querermos essa liberdade de escolha não significa que estejamos automaticamente dispostos a aceitar a responsabilidade pelos resultados. E esses dois desejos não se coadunam, são antagônicos. A dura realidade do trading é que, se queremos criar consistência, temos que iniciar da premissa que, seja qual for o resultado obtido, somos inteiramente responsáveis por esse resultado. A forma de se evitar essa responsabilidade é adotar um estilo de trading aleatório. A aleatoriedade é liberdade não estruturada sem responsabilidade. Quando o trade é feito sem o mínimo planejamento, é fácil chamar para si o crédito pelos trades bem-sucedidos e atribuir a qualquer fator externo a razão das coisas terem dado errado. Se o mercado fosse totalmente aleatório, então seria impossível conquistar a consistência e, assim, não teríamos que assumir qualquer responsabilidade. Mas o que realmente acontece é a repetição de padrões de comportamento. Parece um paradoxo, mas embora cada comportamento individual seja aleatório, o resultado de uma série de padrões é consistente. Conheci uma série de traders que planejavam suas operações para o dia seguinte, mas depois seguiam a ideia de amigos. Nem é preciso dizer que os trades que deixaram de realizar normalmente seriam vencedores. Isto é um exemplo de como é fácil querermos evitar a responsabilidade. Agir de acordo com nossas ideias nos coloca numa posição vulnerável. É difícil justificar resultados insatisfatórios. É muito mais fácil transferir a responsabilidade do insucesso a terceiros. E um outro forte fator que facilita a fuga à responsabilidade é o fato de qualquer trade ter o potencial de ser bem-sucedido. Problema: dependência de recompensas aleatórias. Foram realizados diversos estudos utilizando macacos acerca dos efeitos psicológicos das recompensas aleatórias. Quando, por exemplo, os macacos eram recompensados por uma tarefa realizada, eles rapidamente associavam o esforço feito ao prêmio recebido e, quando deixavam de receber a recompensa, também paravam de realizar a tarefa. No entanto, quando a recompensa era retirada em momentos aleatórios e o macaco não conseguia identificar se seria ou não recompensado pela tarefa, ele continuava realizando a tarefa indefinidamente. O resultado desses estudos pode explicar por que é tão agradável a sensação da surpresa inesperada e por que o ser humano é altamente propenso a tornar-se dependente de recompensas aleatórias. Tal qual fizeram os macacos, podemos repetir indefinidamente uma ação na esperança de sentir novamente a prazerosa sensação de surpresa. Por outro lado, quando criamos a expectativa de um resultado e ele não acontece, a sensação de frustração provavelmente nos fará parar aquela tarefa que sabemos que nos causará sofrimento emocional. O problema com qualquer dependência é que ela nos deixa num estado de sem escolha. Sentimos-nos impotentes para agir noutra direção que não seja satisfazer a dependência. Uma dependência de recompensas aleatórias é particularmente problemática para os traders, porque é uma outra fonte de resistência à criação da estrutura mental que conduz aos ganhos consistentes. Problema: controle externo versus controle interno. Desde que nascemos, somos programados pela educação que recebemos a funcionar em sociedade. Aprendemos que dependemos de outros
para termos as nossas vontades, desejos e necessidades saciados. E ao longo do processo de crescimento, adquirimos técnicas de controle e manipulação social. Os mercados parecem ter características sociais, por envolverem tantas pessoas e padrões de comportamento. Porém, o ambiente do mercado pode ser definido como uma grande turbulência psicológica, onde é literalmente cada um por si. Além de não podermos contar que o mercado faça qualquer coisa por nós, também é extremamente difícil controlá-lo ou manipulá-lo. Um dos motivos por que tantas pessoas de sucesso fracassam no trading é que seu sucesso, em grande parte, se deve ao fato de conseguirem controlar e manipular o ambiente à sua volta. Porém, isso não funciona no mercado e, portanto, a única coisa que podemos fazer é controlar a nossa própria percepção. Em vez de tentarmos controlar o que nos rodeia, podemos aprender a controlarmos-nos a nós mesmos. Trading the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 3. Assumir responsabilidade. Embora estejamos muito familiarizados com as palavras assumir responsabilidade e elas pareçam bem simples, o conceito não é nada fácil de entender e pôr em prática no ambiente de trading. No final do primeiro capítulo, introduzi a ideia de projetar a si próprio no futuro, isso é, o trader bem-sucedido em que se quer transformar ainda não existe. Ele precisa ser moldado. Moldar o ambiente mental. As ferramentas necessárias para criar esta nova versão de si mesmo são a disponibilidade e o desejo de aprender, alimentados pelo entusiasmo do sucesso, e o veículo para se obter essa transformação será o seu ambiente mental. Apenas nesse ambiente, o trader poderá reestruturar e implantar as convicções e atitudes que são necessárias para alcançar seu objetivo final. Para ser um trader de sucesso, é necessário aprender a pensar como um trader de sucesso. Os melhores traders adquiriram uma estrutura mental que lhes permite operar sem medo e, ao mesmo tempo, os impede de se precipitarem e de cometerem erros com base no medo. No entanto, eliminar o medo é só uma parte da equação. A outra parte é a necessidade de desenvolver a prudência. Os bons traders adquiriram a disciplina interna ou mecanismo mental para compensar os efeitos negativos da euforia. Para um trader, ganhar é extremamente perigoso se não tiver aprendido a controlar-se a si mesmo. É quase impossível não cair na armadilha de acreditar que podemos ganhar mais dinheiro aprendendo cada vez mais sobre o mercado. No entanto, a consistência que procuramos está na nossa mente, não nos mercados. São as nossas convicções e atitudes a maior causa das perdas, e não os conhecimentos técnicos ou de mercado. A atitude produz melhores resultados do que a análise ou a técnica. A situação ideal é ter ambas, mas na realidade não precisamos de ambas, porque com a atitude correta, todo o resto será relativamente fácil e simples, e certamente bem mais divertido. É interessante perceber que os traders que estão mais próximos dessa forma de pensar são aqueles que exercem o trading no início das suas carreiras, principalmente quando são bem-sucedidos em suas primeiras operações. Uma sequência de trades ganhadores dão a sensação ao principiante que o trading é a forma mais fácil de ganhar dinheiro no mundo. Essa falta de medo se traduz num estado despreocupado. Alguns atletas experimentam esse estado mental, uma situação que não sentem medo, e o corpo e a mente se encontram em perfeita sintonia. Agem instintivamente, numa total ausência de medo do fracasso. Embora não nos possamos obrigar a entrar nessa zona mental, podemos definir o tipo de condições mentais que são mais favoráveis a experimentá-la, desenvolvendo uma atitude ganhadora. É isto o que os grandes atletas têm, uma atitude ganhadora, que lhes permite ultrapassar os erros e seguir em frente, em vez de ficarem paralisados numa autocrítica negativa, desmotivados e frustrados.
A anomalia curiosa do trading é que, se começarmos com um trade ganhador, iremos experimentar automaticamente o tipo de atitude mental que é subproduto de uma atitude vencedora, mas sem termos desenvolvido a própria atitude em si. Quando nos sentimos confiantes e livres de medo e preocupações, não é difícil conseguir uma sequência de trades ganhadores. O que torna o trading tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão difícil de aprender é que, na realidade, não precisamos de muitos conhecimentos. Só precisamos de uma atitude ganhadora genuína. O trader principiante experimenta a sensação de uma atitude ganhadora porque não tem medo. Mas isso não significa que tenha uma atitude ganhadora. Só significa que ainda não experimentou qualquer dor emocional ou financeira em resultado de suas atividades de trading que o faça ter medo.